E vamos começar mais um episódio do Capcast, como sempre, trazendo aqui pessoas profissionais que fazem toda a diferença na área de eventos. E claro, aí tirando todas as dúvidas, trazendo temas também que com certeza vocês querem saber um pouco mais. E hoje eu tô aqui com a Ana Cojo. Ana, antes de tudo, seja muito bem-vinda aqui ao Capcast. Obrigada. E antes da gente entrar aí no nosso tema, antes da gente falar também sobre diversidade, sobre eventos, eu quero que você se apresente, comece se apresentando para quem está assistindo aí o nosso Capcast. Perfeito. Primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Admiro bastante o trabalho que a agência Capcast vem fazendo. Bom, eu sou Ana Cojo, sou diretora executiva da Waste Travel, que é uma agência de viagem corporativa. Sou ativista de diversidade e mãe da Carolina. Demais. Ana, então, começando a falar um pouquinho da sua trajetória, né? Perfeito. Quando que você se identificou com marketing? Quando que você pensou, poxa, essa é a minha paixão, quero trabalhar com isso? Quando que você sentiu isso? Perfeito. Eu acho que poucas as pessoas escolhem uma faculdade e falam, olha, vou ser produtora de evento. Acho que, inclusive, deveria ser muito mais remunerado e ter muito mais brilho nessa parte. Mas eu fiz faculdade fora, morei alguns anos fora. E meu primeiro evento foi o Brazilian Day, em Tóquio, que hoje tem no mundo inteiro, mas ele ainda não existia. E ele aconteceu de maneira orgânica. Alguns amigos representavam uma marca de Guaraná. E a gente começou a trabalhar o marketing dessa marca. Falamos, nossa, e se a gente fizesse um evento para servir Guaraná para as pessoas que moram aqui no Japão? E aí, com isso, de repente, a gente tinha um evento. A gente tinha uma banda de pagode, a gente tinha uma tenda, a gente tinha Guaraná, a gente tinha pastel, enfim. E aí, organicamente, esse evento aconteceu e acabou virando o Brazilian Day, que a gente conhece fora do país hoje. E, a partir daí, eu vi muita mágica em a gente conseguir dividir com as pessoas o que as marcas têm para entregar e a estratégia que elas fazem para chegar até o consumidor final. Que demais, Ana. E você já comentou aqui também agora, né, nessa primeira pergunta, mas a gente estava conversando um pouco nos bastidores também sobre Sim. essa sua experiência em morar no Japão. Você acha que também isso te trouxe aí uma visão diferente que você consegue aplicar aí dentro do seu trabalho também? Porque a gente está falando de uma cultura totalmente diferente, né? Sim, eu acho que viagem tem uma das coisas que enriquecem muito, a gente até comentou nos bastidores que informação e conhecimento ele é poder, né? E, infelizmente, ele não está ao alcance de todas as pessoas. E a gente aprende muito vivenciando. Tem algumas formas de aprender, lendo, estudando, enfim, mas viver algo é um tipo de conhecimento que a gente não esquece. Então, vivenciar outra cultura, ter a oportunidade de viajar, sejam 4 dias, 7 dias, 1 mês, ou morar 1 ou 12 anos, como é o tempo que eu passei fora, é um tipo de aprendizado que a gente não esquece. E ele nos traz muito sobre diversidade. Ele nos traz muito sobre como a gente reagir à pressão das coisas, como a gente reagir. Uma visão mais 360, realmente, assim mesmo. Sim. Então, eu acho que viajar, a oportunidade de conhecer outras culturas é um diferencial para todo e qualquer profissional. Acho que todo mundo deveria ter acesso e ter oportunidade de poder vivenciar outras culturas. É uma experiência incrível, realmente, né? E a gente acaba utilizando isso. Eu também sou uma pessoa que gosta muito de viajar, como você falou. Infelizmente, não é acessível, né? Para todas as pessoas, tanto conhecimento quanto também essa possibilidade de conhecer outras culturas. Mas eu acho que a gente acaba aplicando não só aí na nossa vida pessoal, mas muito também no nosso trabalho, né? Então, com certeza faz toda a diferença. E como que você foi parar no marketing, mudando um pouquinho aí de assunto, no marketing esportivo, né? Porque você também aí trabalha na agência Odds, né, que é a agência de marketing esportivo do Ronaldo Fenômeno. Isso. Então, como você foi parar nessa área? Se você gosta de esporte, se já era uma paixão também? Olha, o esporte não era uma paixão para mim. Eu não sou a pessoa que fui da Atlética, que participei de 1000 jogos na faculdade, na escola. Muito pelo contrário, eu sempre fui a pessoa que fugiu dos esportes. Mas a Octagon, que é originalmente a agência de marketing esportivo que faz parte do Grupo Odds, apareceu na minha vida 6 anos atrás para me mostrar que a gente sempre pode ampliar o nosso círculo e a gente sempre pode quebrar alguns preconceitos. Eu tinha muito preconceito com o marketing esportivo, com o ambiente esportivo no geral. Então,
ter tido a oportunidade de estar na Octagon e no Grupo Odds há mais de 6 anos, para mim foi assim uma experiência, foi um presente. Então, eu fui parar por acaso no marketing esportivo, mas me apaixonei perdidamente por esse universo, onde as marcas e os stakeholders que a gente tem estão mais próximos da comunidade esportiva. Então, por exemplo, quando a gente vai falar da comunidade de corrida, a gente tem a marca, o corredor, o influenciador e a agência que faz esse trabalho muito mais próximo, né? Então, é um trabalho que ele acaba sendo muito mais de proximidade, não só com o produto que a gente quer mostrar, mas também com a categoria, com a corrida. Então, quando você pega uma agência de marketing esportivo que trabalha uma consultoria de corrida, as pessoas correm nessa agência. E isso é maravilhoso. Assim. Então, você vivencia, você respira o esporte. E acho que isso, para você passar essa mensagem também, né, fica muito mais real, justamente porque você realmente está inserido ali nesse contexto. E é muito bacana. Quando eu fui convidada para trabalhar na Octagon, o Eduardo Baraldi, que é um dos sócios da agência, ele estava com um projeto que era Casa Brasil, na época, nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Que, infelizmente, nem chegou a acontecer por conta da pandemia, a gente acabou não indo, mas ele fez o convite justamente para liderar esse projeto. Que é o ápice do esporte, assim, né? Todo mundo que trabalha com marketing esportivo quer poder trabalhar numa Olimpíada, né? Que é uma energia caótica maravilhosa, a Olimpíada é incrível. Então, o convite veio através disso e a minha história, obviamente, começou dentro do marketing esportivo. E, Ana, falando agora, pegando esse gancho das Olimpíadas, você esteve, né, em Paris agora, nas últimas Olimpíadas. Isso. Conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência de estar em um grande evento ali, né, de uma certa forma também de trabalhar ali nesse contexto. Como que foi essa experiência? A gente que só acompanhou daqui já achou tudo incrível. Olha, eu sou suspeita para falar, porque assim, eu sou muito brasileira e muito apaixonada pelo que a gente entrega. Então, assim, para mim, nunca nenhuma Olimpíada vai atingir o que a gente teve no Rio, em 2016. Mas, sim, a França conseguiu trazer uma utilização de Paris, da cidade, dos grandes pontos turísticos, de maneira ímpar, assim. Então, isso começou desde a cerimônia de abertura, que aconteceu por toda a cidade, em vários monumentos, Conciergerie, Siena, ou seja, eles usaram muitas coisas. Eles trouxeram para a gente um modelo de evento difuso pela cidade, que acho que a gente vê muito pouco aqui ainda. A gente ainda vê muito pouco, principalmente aqui no Brasil. Eu também, particularmente, acho que a nossa entrega de eventos no Brasil ela é muito superior ao resto do mundo. Inclusive, eu quero que você fale um pouquinho sobre também essa experiência da Olimpíadas aqui no Brasil depois, mas pode concluir. Sim, então acho que a gente tem as nossas agências, né, as nossas produtoras de eventos, a gente tem uma entrega de uma régua realmente que é muito elevada. Mas poder viver essa energia caótica da Olimpíada em Paris foi, assim, uma das experiências impagáveis, né? Foi muito, muito bacana. O Brasil, né, o time Brasil conseguiu também evoluir. A gente conseguiu um bom número de medalhas. A gente trouxe para casa um bom resultado. E está começando agora, acho que na próxima... E muitas mulheres, né? Daqui a pouco já vai falar de diversidade, né? Então já... O que é um motivo de orgulho maior. As nossas medalhas de ouro vieram todas, né, de mulheres. E a gente tem começando agora, na próxima semana, para a Olimpíada. Para quem não sabe, o time Brasil, a gente vai muito bem. A gente consegue ter ótimos resultados de Olimpíada, de Paralimpíada, né, de medalha. Então, acho que também vale a pena. Paris também está preparada para isso. A gente não costuma ter a mesma cobertura tão extensa. Eu ia falar exatamente isso. Infelizmente, a gente ainda não tem, mas sim, tem muitos canais que a gente consegue acompanhar. Vale a pena, a gente tem atletas importantíssimos competindo na Paralimpíada. Fica aí a dica também, gente. Vamos acompanhar também, né? As Olimpíadas acabaram, mas a gente tem também um evento incrível, que é a Paralimpíadas também. Vamos procurar aí outros canais que a gente também possa acompanhar, mas eu concordo com você, Ana. Eu acho que ainda falta uma cobertura aí mais efetiva, sabe? Que realmente tem um acesso maior para todas as pessoas também desse evento. Acho que falta acesso, mas Vale compartilhar essa informação que o time Brasil de Paralimpíada, ele realmente é um time, assim, de atletas de muito alta performance. A gente disputa muitas medalhas. A gente está, de fato, aí no topo da lista, tá? Dos medalhistas. Que demais. Agora, eu quero que você conte um pouquinho a sua experiência aí, né? Falando de marketing esportivo também, com as Olimpíadas que aconteceram aqui, né, no Brasil. Nas Olimpíadas que a gente teve no Rio de 2016, eu não estava trabalhando no marketing esportivo. Uhum. Então, é uma visão... eu acho que eu sou muito, muito abençoada de conseguir, no Rio, ter uma visão de fã, de telespectador. Sim. Do lado de cá. E aí, em Paris, eu consegui ter essa visão aí da gente trabalhando, enfim, e acompanhando de parte dos bastidores o que estava acontecendo. Mas, de fato, a nossa entrega no Rio de Janeiro, ela foi... A gente no Brasil, a gente tem esse molho, esse tempero diferente, né? Sim. Então, a gente consegue ter uma torcida diferenciada, a gente
Sem contar que o Rio de Janeiro, por si só, ele já entregou todo o cenário que a gente precisava. Com certeza. Nem precisa pensar muito em estrutura de cenário, que ele já entrega tudo, né? Agora, Ana, falando um pouquinho mais, né, sobre o marketing esportivo, sobre os desafios que eu acredito que você também tenha enfrentado, principalmente falando de um ambiente que predominantemente é masculino, né? Acredito que ainda muito machista, mesmo que a gente tenha aí tentado quebrar, né, essa questão, esses conceitos. Como foi para você entrar em um ambiente como esse? E se você ainda enfrenta os desafios, como que você lida com isso também? Não tem como negar, né, que o esporte, no geral, ele é um ambiente um pouco mais machista, né? E o marketing esportivo, por consequência, acaba também sendo. Quando a gente olha para alguns esportes... O Brasil é o país do futebol, então não adianta a gente faz um trabalho muito grande para levar outros esportes, mas assim, a gente continua sendo o país ou do futebol ou do esporte que está ganhando. Então, assim, são as duas maneiras que você tem que ser famoso no Brasil, né? Ou tá jogando dentro do esporte. A gente vem mudando, vem trabalhando, mas sim, tem um longo caminho a ser percorrido. Então, por consequência, trabalhar no marketing esportivo, ele vem com todas essas dificuldades, sim, não dá para negar. Acho que a gente avançou bastante nos últimos anos. A Octagon, como uma das principais agências de marketing esportivo que a gente tem no país, começou um trabalho há 5 anos e meio atrás. Eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer parte desse projeto, que são embaixadores da diversidade, acho que fez uma diferença muito grande. Quando eu entrei na agência, a gente não tinha menos de 20% de mulheres. A gente praticamente não tinha mulheres em cargo de liderança. Então, foi todo um trabalho que foi desenvolvido, que a gente conseguiu hoje ter mais de 50% de mulheres dentro da agência, a gente ter mais de 50% de mulheres na liderança da agência, o que é um número... Hoje já não tenho mais os números tão de cabeça, mas é uma mudança que a gente teve em 4, 5 anos, assim, que de fato é um case. Mas eu acho que não para apenas na parte de pessoas ou na parte de RH. Eu acho que a questão da diversidade, para a sociedade como um todo, mas agora aqui colocando a lente mais ampla dentro do marketing esportivo, é que a gente, enquanto agência, a gente tem um papel fundamental para a sociedade. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. E o trabalho que foi feito foi um trabalho de letramento. A partir do momento que a gente faz consultoria ou é uma agência e cria para o marketing esportivo, a gente tem que conseguir criar diverso, a gente tem que conseguir produzir diverso. Então, por exemplo, quando eu tenho a pessoa de criação desenvolvendo um projeto para um evento ou para uma ação de marketing esportivo, a gente precisa que essa pessoa da criação ela já consiga criar de maneira diversa, ela já consiga imaginar uma mulher no papel principal, ela já consiga imaginar corpos diferentes. E aí, a diversidade em todos os seus recortes, né? A gente precisa conseguir avançar dessa maneira. Quando a gente está produzindo um evento, a pessoa de produção que cuida do casting da pessoa que vai fazer o receptivo desse evento, precisa conseguir já ter esse pensamento de diversidade e olhar e ver a possibilidade de a gente ter homens como pessoa na recepção, a gente ter corpos diferentes, a gente ter pessoas que são cadeirantes, a gente ter todos esses recortes representados. Então, o nosso papel, ele não se limita ao do RH de contratar pessoas diversas, mas ele tem que ser de apresentar a diversidade para a sociedade com naturalidade nos eventos que a gente cria, nas ações que a gente faz, no conteúdo para a internet que a gente desenvolve. Foi o que você disse ali nos bastidores para a gente, a importância do letramento, né? Para esse melhor entendimento também do que é diversidade. Foi o que você falou agora, né, que eu acho muito importante, que é cada um que compõe ali a equipe, que compõe esse time, que compõe essa empresa, entender o que é diversidade, como ele pode representar também ali, fazer a diferença dentro desse tema, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental, porque a gente não consegue passar a informação que a gente não tem. Se a gente não tem, não tem como a gente dar. Se a gente não tem o conhecimento, não tem como a gente... E aí volta sobre o acesso que você disse no início. E volta sobre o acesso. É poder, gente. Conhecimento, ele é poder. Então, como que a gente vai trabalhar a diversidade se eu não tenho esses representantes? Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa onde me foi pedido para montar um comitê de diversidade. Para a gente ter um comitê, isso implica que eu tenho que, no mínimo, um representante de cada recorte. Quando eu olhei em volta, a gente não tinha um representante de cada recorte. Como que eu vou ter um comitê de diversidade se eu não tenho uma pessoa preta, se eu não tenho uma mulher, se eu não tenho uma LGBTQIA+. Se eu não tenho esses representantes, como que eu posso ter? Então, ele é um trabalho que tem que ser feito na base, ele tem que ser estrutural. A gente não vai mudar o mundo se a gente não mudar dentro de casa. Então,
tem uma receitinha meio básica. Vamos fazer o letramento, colocar todo mundo na mesma página em relação ao conhecimento, para que a gente possa discutir sobre pontos de vista diferentes, mas tendo o mesmo nível de conhecimento. Vamos todo mundo entender que diversidade não é apenas ter mulheres brancas em cargos de destaque, uma ou duas, para fazer um toqueísmo. Ele vai além disso. Sim. Então, a gente precisa ter isso, a gente precisa ter políticas internas que beneficiem a inclusão, não só a diversidade, porque não adianta eu ter 2 mulheres na diretoria, mas que não tenham voz ativa para tomar decisão. Não adianta a gente ter 1 ou 2 pessoas pretas para sair na foto da agência, mas que elas não possam, de fato, colocar suas ideias quando a gente tiver uma reunião de brainstorm ou quando a gente tiver uma reunião para discutir quais são as ações que a gente vai tomar. Então, partindo disso, a gente ter as pessoas de cada recorte, a gente ter políticas que protejam e que façam que as pessoas possam trabalhar com segurança. A partir disso, a gente vai aplicando o nosso trabalho com mais diversidade e mais inclusão. É isso que você falou, eu acho que é exatamente o ponto que faz toda a diferença, Ana, porque realmente a gente vê, né, muitas empresas falando sobre diversidade e às vezes pensam só ali na contratação, em ter esse número de pessoas, mas às vezes quando você vai ver ali no cerne mesmo eles não têm a voz ativa, não tem realmente essa representatividade, né? Tem uma frase que ela já é um pouco batida, mas às vezes, óbvio, ele tem que ser dito, que é: diversidade é você ser convidado para essa festa, né? E inclusão é alguém, de fato, te tirar para dançar. Essa é uma frase que está um pouco batida, mas ela ilustra muito a questão que a gente tem. Então, a gente tem diversas agências hoje, de marketing esportivo ou não, tentando trabalhar a diversidade, ou às vezes nem estão tentando mesmo, mas está tudo bem. Uhum. E algumas, elas estão trabalhando a contratação, ou seja, a gente está buscando a diversidade. Sim. Mas como que a gente traz a inclusão, né? Então, a gente precisa conseguir avançar com essas 2 questões ao mesmo tempo. Sim. Tá? Senão a gente vai atrair talento, vai ter pessoas diversas, mas elas não vão parar, né? A gente não vai, de fato, dar uma oportunidade genuína. E uma outra coisa que as pessoas e as empresas precisam entender, e as marcas precisam entender, é que diversidade não é favor, é negócio. Tá? Então, é comprovado que a partir do momento que a gente tem diversidade e inclusão na mesa, dentro do negócio, a gente vende mais. Com certeza. As empresas que são lideradas por mulheres, elas têm uma rentabilidade 6% maior do que as empresas que não têm mulheres em cargos de liderança. Não sou eu que estou falando, são dados, tá? São pesquisas. Então, a gente consegue ter isso de fato. Então, não é favor. Diversidade e inclusão é negócio. É dinheiro na mesa. Ou melhor, dinheiro que a gente está deixando na mesa. A gente tendo diversidade, né, dentro da empresa, dessa forma, obviamente, efetiva, né, não só ali para cumprir um número ou uma tabela, com certeza a gente está pensando de uma forma mais geral. Isso não tem como não ter um resultado positivo e lucrativo para a empresa no fim, né, Ana? É porque assim, você também minimiza risco, né? A gente tem cases bem famosos de coisas que deram errado na publicidade e em eventos, que com certeza que se a gente tivesse um representante de cada recorte, não dariam. Né? Então, é importante demais que a gente consiga ter essa representatividade no lugar de tomada de decisão. A gente vai ter as melhores escolhas, a gente vai ser mais assertivo. Por exemplo, quem melhor para opinar sobre uma campanha de cerveja do que uma mulher que consome cerveja? A gente deixou para trás a época da publicidade com mulheres de biquíni em campanha de cerveja? Sim. Deixou, mas a gente está todo momento correndo o risco dela voltar. Uhum. Então, assim, quem melhor para falar disso do que, de fato, mulheres que tomam cerveja? Para isso, elas têm que estar na mesa da criação. Elas têm que estar na liderança de marketing da marca. Então, elas têm que estar ocupando esses lugares para que a gente possa, de fato, ter as melhores decisões de negócio. Com certeza. E a inclusão feita da forma que você comentou também, eu acredito que traz um crescimento ali para cada um dos colaboradores, né? Esse crescimento pessoal. E, dessa forma, a gente também consegue pensar melhor socialmente. Sim. E pensando social, sim, a gente só tem benefício, né? Tem outro dado muito interessante, que é as mulheres, quando elas... Hoje, mais de 56% dos lares, o arrimo de família, né, o dinheiro vem da mulher, tá? Então, também é um dado super interessante. E dentro desse dado, as mulheres, elas costumam, quando elas evoluem financeiramente, elas costumam mudar o entorno. Então, vamos lá, numa comunidade de mais baixa renda, quando uma mulher ela evolui, ela progride, o que ela costuma fazer? Ela costuma... investir dinheiro no próprio bairro, na própria rua, ela muda a quadra que tem no bairro, ela começa a investir na pessoa que vende bolo de pote do próprio bairro dela, ela começa a investir em pintar a quadra da escola que as crianças estudam. Então, as mulheres elas costumam mudar o seu entorno, e isso é muito importante, principalmente num país como o nosso, onde mais de 56% dos lares são financeiramente liderados por mulheres. Vou falar até de uma forma bem micro, assim, mas dentro do meu condomínio, a gente tem um grupo só de mulheres, em que a gente indica o trabalho
de uma para outra, assim. Eu preciso de tal coisa, eu preciso de... E a gente acabou criando uma rede, falando de uma coisa muito pequena, mas a gente acabou criando uma rede de incentivo em que uma mulher incentiva o trabalho de outra, às vezes ajuda a divulgar através das redes sociais. Então, esse pensamento realmente que você falou incrível. Mas esse é o tipo de coisa que, de fato, muda o mundo. Pensa que a gente vem de uma história onde as mulheres estão em submissão há mais de 6.000 anos. Tá? A gente está falando de antes de Cristo, né? E a gente vem com essa história, então é intrínseco. A gente não foi ensinado, a gente não tem grandes exemplos, até porque nos foi cerceado o direito de ter acesso às mulheres que fizeram diferença, fazendo o que a gente faz. Então, a gente é uma geração de transição. Tá? Então, a gente faz parte da geração que está assumindo os cargos de diretoria executiva, a gente faz parte da geração das mulheres que estão assumindo as âncoras dos jornais, a gente faz parte da geração onde tem as primeiras mulheres técnicas de futebol, sabe, assim, liderando seleções de futebol. Então, a gente faz parte dessa geração de transição. Falta para a gente alguns exemplos, né, de gerações passadas. Sim. Então, a gente mesmo tem que ser o nosso exemplo. E, para isso, a gente precisa contar com uma rede de outras mulheres. Porque quando a gente consegue ter troca... Então, por exemplo, a gente estava conversando aqui nos bastidores com a Karina que quanto de locais foi projetado para que mulheres como eu, ela e você pudéssemos ter essa troca? Para a gente possa trocar a experiência. Olha, como que a gente faz isso? Como que a gente consegue apoio na área financeira, que, em teoria, também é uma área que durante muito tempo tem esse preconceito de que é uma área mais masculina? Não é. A gente trata de dinheiro há muito tempo. Com certeza. A gente também tem esses skills para essa troca. Então, a gente conseguir criar esses lugares para que mulheres possam ter trocas e possam uma ajudar a outra a crescer, ele é fundamental. E eles não existem na sociedade. Então, a gente precisa criar. Sim. Eu tenho um grupo de mulheres que a gente faz um MBA em conjunto, onde a gente cria esses encontros para a gente uma vez por mês, para que a gente possa, de fato, ter essa troca. Na agência que a gente trabalha hoje, a gente também tem um grupo com as diretoras para que a gente também possa ter essas trocas e trocar experiência mesmo. Olha, isso aconteceu comigo, como que a gente se posiciona, como que a gente fala. Isso é fundamental, porque a gente vai ser o exemplo para as próximas gerações. É isso, né? Esse exemplo que talvez ainda falte para a gente, das gerações anteriores, a gente também pode deixar essa forma de legado, né, para as próximas. A gente é essa geração de transição. As nossas mães, nossas avós, elas sonhavam em ser professoras de escola, que é uma profissão incrível. Mas a gente pode também ser professora de escola, como a gente pode ser a diretora, como a gente pode ser a presidente da República. É isso. Que incrível. Só que a gente precisa desses exemplos, né? A gente ainda é essa geração de transição. Com certeza. E, Ana, queria falar um pouquinho também com você sobre a questão da diversidade como um estímulo para a competitividade também, né? Porque você falou um pouco sobre isso, que às vezes a diversidade não é enxergada dessa maneira. Sim, eu acho que principalmente dentro das empresas, eu trabalho... sou ativista de diversidade há mais ou menos uns 8 anos, né? Que foi quando, obviamente, me interessei mais pelo tema. Eu acho que nem todo mundo nasce letrado. Então, nem toda pessoa negra nasce racionalizada, nem toda mulher nasce entendendo o seu papel, as visões de gênero, né? E algumas pessoas despertam mais cedo, outras mais tarde. Eu, infelizmente, muito tarde. Tem cerca de só 8 anos que acabei despertando para o tema. E a gente vem fazendo esse trabalho, a diversidade e a inclusão, ela teve um boom com as marcas e com as empresas. Tanto a gente pode analisar isso em propagandas de TV, de rádio, prints, né? Dentro das próprias empresas. Os comitês cresceram, de repente, né? Passou a ter comitê de diversidade. Quando tudo isso aconteceu, a gente, em ondas, né? Veio o hype da diversidade e da inclusão, a gente pôde perceber que os conselhos e as empresas, o board, no geral, começou a ver isso como... a gente agora, então, virou uma empresa que abraça a árvore, mas não tem performance. Então, a gente agora trabalha a diversidade. Começaram a confundir um pouco diversidade com favor. Acho que a gente conversou bastante sobre isso agora no começo. Diversidade não é um favor, tá? Diversidade é negócio, é dinheiro na mesa, tem um motivo, é business. Por isso que a gente precisa trabalhar a diversidade. E, claro, a gente entrega o nosso melhor para o mundo e vai mudando a sociedade como um todo e vai evoluindo. A partir do momento que a gente começou a confundir esses papéis, a gente passou a acreditar que, olha... vamos contratar essa pessoa porque ela está dentro do recorte. Não, eu tenho que contratar essa pessoa porque ela é competente. Eu tenho que não ter viés inconsciente quando eu faço a entrevista dela para poder contratá-la. Mas eu não tenho que manter uma pessoa num cargo de liderança se ela não tem skill de liderança só porque ela é uma mulher ou só porque ela é uma pessoa negra. Sim. Ou só porque ela faz parte aí
da nossa máfia das letrinhas, igual eu falei para você, dessa sopa toda que a gente tem de letrinhas, que é o LGBTQIA+. Eu não tenho que manter essas pessoas. Não é favor, é negócio. Então, a partir do momento que a gente entender isso, a gente passa também, as empresas passam a conseguir entender que quando a gente pode ser quem a gente é, a gente entrega o nosso melhor e a gente, de fato, tem alta performance. É muito difícil você esconder quem você é e tentar entregar alta performance. É muita coisa para a gente lidar. Então, quando você está num ambiente onde você tem uma confiança emocional, onde você consegue se sentir confortável para ser quem você é, você consegue entregar a sua melhor performance. Sim. Você consegue performar e onde da melhor você maneira. É ouvida, onde você não é polida, né? Porque ainda é um espaço que às vezes a gente tem que cavar ali, né? É muito disso. Quando você tem segurança psicológica para poder se posicionar na empresa que você trabalha, você gasta menos energia escondendo quem você é e mais energia entregando resultados. Sim. Então, essa história de que trabalhar diversidade e inclusão não vai de encontro à performance é uma falácia. Muito pelo contrário, uma coisa sustenta a outra. Eu trago um ambiente inclusivo, onde você se sente confortável. A partir disso, você consegue entregar a sua melhor performance, consegue vender mais, e consegue performar melhor, e consegue se desenvolver mais e ajudar com que a equipe toda se desenvolva. Sim. E, Ana, outra coisa que você também pontuou ali quando a gente estava conversando nos bastidores é a questão dessa mudança. Essa mudança, ela precisa vir de cima para baixo. Não tem como ser o contrário. Ou seja, se eu não tenho um representante ali, um cargo de liderança, né, o próprio CEO ali da empresa pensando dessa forma também, dificilmente essa mudança vai acontecer de forma efetiva, né? Dificilmente. É um efeito cascata, não adianta. Quando a gente entra com um projeto de diversidade numa agência, numa empresa, ele precisa vir de cima para baixo. Ele tem que ser patrocinado. E aí, patrocínio, a gente não está nem falando de questão financeira, a gente está falando de patrocínio mesmo, de bancar o projeto. Ele tem que vir de cima, ele tem que vir dos sócios, ele tem que vir da mesa do board, ele tem que vir da presidência. Não adianta, ele precisa vir. Se não vier, dificilmente é um projeto que vai vingar na agência ou na empresa. Eu nunca vi um projeto que vem de baixo para cima numa agência ou numa empresa evoluir de forma positiva. Eles precisam ser o contrário. Usando como exemplo o que a gente tem no grupo, né, na Odds, na Octagon, o Embaixadores da Diversidade, ele foi um projeto que ele foi patrocinado pelos sócios e, na época, pelo então presidente da Octagon, que era o Bara. Ele patrocinou, de fato, esse projeto. Vamos fazer. Ele estava nas reuniões, ele estava no nosso curso de letramento, que foi um projeto que vale a gente até dividir. O Embaixadores, ele é um projeto que começou enquanto Octagon, com a Todes, que é uma ONG, né, que trabalha a diversidade como ninguém, tem uma série de projetos, e eles nos ajudaram a desenvolver. Ele só deu os resultados que a gente conseguiu, a gente só colheu os frutos que a gente vem colhendo e vai seguir colhendo pelos próximos anos, por conta do comprometimento dos sócios e da alta liderança. Que demais. A gente não teve um encontro que a alta liderança não teve presença confirmada. Sim. Não adianta. E, Ana, agora falando, às vezes, a gente está falando aqui, né, de todo esse movimento positivo, mas dentro desse processo, desse caminho, vocês ainda encontram resistência, às vezes, de algum colaborador, de alguém que, às vezes, ainda tem um pouco de dificuldade até de entender esse processo de diversidade ou que simplesmente nem quer fazer esse movimento? Porque a gente sabe que também acontece, Acontece. Diversidade e inclusão, o que acontece? Não existe uma pílula mágica. Assim como nada, como tudo que a gente vem trabalhando e que, em teoria, é para evolução, não tem pílula mágica. Então, assim, tá bom, vamos então fazer um cursinho de diversidade aqui, montar um comitê e tá tudo resolvido. Não tá. Por quê? Porque você tem uma rotatividade, as pessoas mudam, graças a Deus, as pessoas mudam o tempo inteiro. Sim. Então, a gente fez um letramento, não quer dizer que a gente o Embaixadores fez o letramento, nossa, agora pronto, nós somos uma agência diversa, seguimos, agora qual que é o próximo tópico? A gente vai trabalhar agora sustentabilidade? Não, é um trabalho de todos os dias. Por quê? Porque as convenções sociais que a gente tem, e elas são intrínsecas, elas estão construídas na gente antes da gente nascer. A sociedade onde eu e você nascemos é patriarcal. Sim. Então, antes da gente nascer, já estava imposto como a gente deveria se comportar, qual deveria ser o nosso lugar na sociedade. Isso a gente não muda da noite para... Levam gerações para a gente mudar. Então, a gente tem que estar alerta, a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Por isso que é um comitê e por isso que ele tem que continuar de maneira perene. Eu faço um curso, eu preciso fazer uma reciclagem. A gente faz na Octa uma reciclagem anual sobre diversidade.
E a gente tem esse trabalho de maneira contínua. Novas pessoas chegam, então a gente tem novas pessoas colaboradoras entrando, que não vêm com a mesma cultura. A gente tem mudança de cargo, a gente é levado pelo dia a dia de projetos, né? A grande maioria das pessoas que escutam esse podcast vem de agência ou trabalham com eventos. A gente é levado. Você é sugado por um evento, você vai para uma convenção, fica 2 semanas, a hora que você volta, você não sabe nem direito mais quem você é. Que mané diversidade no meio de um caos, de uma pré-produção de alguma coisa. Então, como a música diz, a gente tem que estar atento e forte o tempo inteiro. Senão a gente não consegue dar continuidade. Não tem pílula mágica, é um trabalho de dia a dia e é um trabalho que tem que ser feito com muita seriedade durante todo o tempo. Com certeza. Eu acho que mesmo as pessoas que estão dispostas, que estão disponíveis, né, até me incluo nesse tema, que eu tento pensar sempre a respeito disso. Muitas vezes a gente se pega ali, às vezes num pensamento, numa fala que, né, ainda tem ali um pouco imbuída esse preconceito, esse pensamento, às vezes um pouco retrógrado. Aí você para e fala, poxa, peraí, deixa eu repensar isso. Mas pode acontecer, esse né? ponto que você tocou, ele é um ponto muito bacana, tá? Porque, por exemplo, a gente... Lembra que é intrínseco, tá? Lembra que isso é além da gente. Sim. Isso está no nosso inconsciente, a gente não muda. Eu estudo e busco esse tema há mais de 8 anos. Eu ainda tenho atos falhos e erro o tempo inteiro. Sim. Então, assim, isso acontece comigo o tempo inteiro. Eu já tive na minha equipe uma pessoa trans e eu errava o pronome muitas vezes. Era maldade? Não era. O que a gente tem que fazer? Não se chicotear, porque se chicotear não vai levar a gente a lugar nenhum, mas a gente ir se corrigindo e ir mudando. Sim. Então, assim, sabe preconceitos que a gente tem? Pequenos? Nossa, olha, acho que eu não vou sentar com essa roupa porque eu estou gorda demais. Começa com a gente mesmo. Por que isso me diminui, né? Sim. Eu deixo de ser menos inteligente, eu deixo de ser menos capaz, por isso, não deixo. Então, a gente tem que ir se policiando, mas não chicoteando. Porque quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente costuma ir é como se fosse um pêndulo, né? Eu saio daqui, eu quero ir para cá. Eu quero automaticamente saber tudo. Não tem, a gente está se descobrindo enquanto sociedade, a gente está evoluindo. Então, assim, a gente precisa não se chicotear e sim ir buscar informação. A gente tem que buscar, a gente tem que ler, a gente tem que buscar na internet. As pessoas confundem muito. Vou te dar um outro exemplo. As pessoas falam, mas não é o meu lugar de fala discutir sobre o tema de raça ou sobre a questão de gênero. Uhum. Mas claro que é. Um homem tem que discutir questões de gênero. Só que ele tem um outro olhar. É o lugar dele de fala. Porém, eu tô de um ponto e ele está de outro. Sim. Então, assim, é como ser um homem dentro de uma sociedade que é patriarcal e que é machista. Então, o ponto de vista dele é outro. O meu ponto de vista é diferente. Mas o ponto de vista dele também é importante até para ele repensar também, né? A gente não vai deixar de ter uma sociedade machista se não trouxer os homens para a discussão. Total. Então, assim, todo mundo tem lugar de fala. A diferença é do lugar que a gente pode falar sobre esse mesmo tema. Mas, assim, a gente não vai desconstruir e erradicar tudo que a gente tem de racismo se a gente não trouxer a branquitude para essa discussão. As pessoas brancas têm que vir para a discussão. Então, a gente não vai mudar. A gente não vai mudar a questão de toda a homofobia se a gente não trouxer pessoas que são héteros para essa discussão. Sim. E da questão de gênero, isso está muito, muito mais claro. Como que a gente vai discutir papel de gênero se a gente só tiver mulher na discussão? Sim. A gente precisa que os homens venham, desçam e entendam o papel deles em relação a isso. Acho que se eu puder dar 3 dicas, assim, a primeira é deixar de se chicotear, não adianta, pensa que está além da gente. Não se chicotear também não quer dizer não assumir responsabilidade. A gente tem que sim assumir a responsabilidade, porque a gente tem que buscar essa informação, a gente tem que buscar esse conhecimento, né? A gente tem que partir da gente, assim. E o terceiro é escutar. A gente precisa escutar o que as pessoas têm para dizer. Sigam as pessoas. Quantas pessoas pretas você tem na sua bolha de amizade? Eu saí para tomar uma cerveja ontem em um grupo de amigos. Quantas pessoas pretas tinham na mesa comigo? Não em posição de serviço. E a partir daí, nossa, é verdade, não tinha. Por quê? Porque eu vivo numa bolha. Como que eu mudo a minha bolha? Consumindo coisas diferentes, frequentando lugares diferentes. Então, se eu começo a seguir pessoas pretas, a rede social vai entender e vai me trazer mais e mais pessoas pretas. Eu vou passar a ler pessoas pretas, a escutar música de pessoas pretas, a consumir trabalho de arte de pessoas pretas, a consumir podcast de pessoas pretas. A partir disso, vai ser muito mais provável que eu consiga trazer elas para a área de pessoas da agência que eu possa indicá-las para trabalhar. E as nossas reflexões mudam, a gente sai de uma caixa e de uma bolha, né, que faz toda a diferença. A gente vai enxergando isso de maneira diferente, né? Eu estava escutando vocês conversarem sobre o quanto
o trabalho na área de produção, ele é por indicação. Então, a gente sabe que a grande maioria dos trabalhos em agências, eles vêm por indicação. Se não tem pessoa preta trabalhando na sua agência, é porque não estão indicando pessoa preta. Isso. Por que não estão indicando pessoa preta? Porque você não está convivendo com pessoa preta. E eu vou dar um outro dado. Mais de 50% da população desse país é composta por pessoas pretas. Então, se não tem... Certo. Se você está numa agência, você está numa empresa, metade das pessoas não são pretas, você tem alguma coisa de errado, você tem que começar a se incomodar. Sim. Faz toda a diferença. Inclusive, eu estava conversando com meu namorado, né? E ele tem algumas amigas, assim, mulheres também. E eu falei, que bom isso. Porque tem coisas que eu discuto com ele que ele já tem um ponto de vista diferente justamente por ele ter esse círculo ali feminino, de uma certa forma, inserido na vida dele, que não é só uma mãe, uma irmã, sabe? E eu acho isso tão importante, já ali desde o pequenininho, falando de novo ali, desde do pequeno exemplo até algo maior dentro de uma empresa, por exemplo. Mas isso é muito legal que você está falando, porque assim, não tem pequeno quando a gente está falando em coisas que mudam o mundo. Sim. Então, assim, não tem pequeno. Qual que é a grande questão em relação a enxergar mulheres, como você falou, né? Os homens vão passar a enxergar mulheres iguais em competência, iguais em capacidade, e pessoas que podem estar na mesa e discutir sobre político, sobre financeiro, sobre a produção, sobre técnica, de maneira igual. E deixar de ver, como você mesmo disse, Exatamente. como minha mãe ou minha irmã. Nossa, você trataria a sua irmã dessa maneira? Eu acho que é menos sobre isso. Exatamente. Né? A gente está aqui no podcast, quantas mulheres na técnica você conhece? Quantas diretoras técnicas e artísticas você conhece? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Infelizmente ainda, mas eu espero que ainda que esse quadro mude. Mas eu tenho esse pensamento, não sei se talvez muito de uma forma, de uma ilusão, mas eu acredito muito nessa forma positiva de que as coisas estão realmente mudando de uma forma positiva, elas estão, sabe? eu sou muito empolgada. Assim, eu sou desse time também, Ana. Eu acho que não dá para chegar com os dois pés no peito. Sim. Até porque você perde o pé de apoio, né? E aí você cai. Então, eu acho que a gente tem que ser muito grato e ver tudo que a gente já evoluiu enquanto mundo, Sim. enquanto ambiente profissional. Isso em todos os recortes, tá? Mas no de gênero, a gente precisa ver, de fato, quanto a gente evoluiu. Só que a gente precisa continuar evoluindo. Então, assim, não dá para ser grato. Olha, evoluímos. Sei lá, há um século atrás, eu e você, a gente não estaria aqui Com certeza. nessa mesa conversando, né? Era um privilégio para poucas ter acesso à faculdade, a coisas que a gente teve acesso. Acho que a gente tem que ser grata. A gente tem que ser grata e saber usar toda essa vantagem que a gente teve para seguir fazendo esse trabalho de diversidade e seguir mudando. Sim. A gente tem que continuar, não dá para parar. E esse é o meu medo. Assim, eu vejo que ultimamente as marcas deixaram um pouco de falar sobre diversidade e inclusão. Você vê isso em investimento, né? O último mês do orgulho já teve investimento muito menor das marcas do que a gente teve no ano anterior. Então, a gente não pode deixar essa pauta Ou seja, esfriar. não pode ser só um hype ali, né? E depois não pode ser morrer só hype. esfriando de novo. Tem que continuar. Porque a gente está falando em evolução de sociedade, a gente está falando em vida, a gente está falando em mudar a condição real das pessoas, né? Agora, Ana, queria perguntar também para você, ali no momento de descanso, né? A gente sabe que tem todo esse trabalho para ser feito, também dessa loucura que é o mundo do marketing, mas qual que é a importância também ali de ter um momento de vou brecar, vou respirar, inclusive você que estava nas Olimpíadas, eu sei que você pegou ali uns diazinhos também depois para, né, conhecer o lugar e ter esse momento também ali, Ana, pessoa física. Sim, então, sim. Como é isso também? Qual a importância disso para você? Sim, eu acho muito engraçado falar na pessoa física e na pessoa jurídica, porque no final a gente é uma unidade, né? A gente tenta, obviamente, colocar máscaras, mas a gente é uma pessoa única. Meio que não tem muito como a gente separar, principalmente quando você tem o privilégio de poder ser quem você é no ambiente profissional, né? Então, aí fica mais difícil ainda a gente separar. Mas esse tempo líquido que a gente vive, ele traz uma urgência para tudo, né? Urgência do trabalho, urgência... Tudo é urgente, tudo é para agora. A gente, principalmente que vive aqui em São Paulo, a gente não consegue esperar 3 minutos por uma comida. Né? A gente quer brigar com a atendente, ou o atendente que está só, né, esperando que isso saia da cozinha. Mas a gente quer a nossa comida de maneira rápida. A gente quer o Uber em 4 minutos. Se ele demora 9, a gente já fica estressado. Sim. Então, eu acho que o equilíbrio é fundamental. A gente precisa buscar o equilíbrio. Tem uma das outras coisas que trabalhar com marketing esportivo me trouxe, me ensinou que a gente tem aí de fato, 3 bases, assim, né? O exercício, ele é fundamental. Gente, não é mentira, não é coisa de professor de educação física, não, tá? Não mesmo. Estar em movimento fisicamente muda
a nossa vida. Então, assim, ele traz saúde mental, ele traz calma, ele traz... A gente pensa melhor. A gente pensa melhor. O hormônio é comprovado cientificamente. Então, assim, exercício é fundamental para a gente não enlouquecer. Alimentação, a gente precisa trabalhar a base da alimentação. Eu acho engraçado que, dando o meu exemplo, tá? O meu cachorro come muito bem. A comida dele é feita e congelada em casa de maneira natural. E a gente, por muito tempo, comeu o que dava. Assim. Mas o cachorro não. Então, assim, a gente precisa passar a cuidar da alimentação. Sim, quando eu percebi que eu estava alimentando melhor o meu gatinho, que ele come ali um franguinho super bem feito. Eu falo, gente, eu estou alimentando melhor ele do que eu mesma. Não que ele também não deva comer bem, mas não estou me preocupando com a minha própria saúde, a minha própria alimentação. Mas é isso que a gente pega fazendo. Né? Então, eu acho que, assim, nessa área que a gente vive, trabalhar melhor a nossa alimentação, de fato, trabalhar a questão da atividade física, que ela é fundamental. Eu acho que as pessoas elas precisam entender que o básico bem feito funciona, né? A gente não vai para a academia para virar a pessoa mais sarada do mundo. A gente vai para a academia para cuidar da saúde mental. E eu acho que pensar por esse caminho, ao invés do, eu vou para a academia só para ter o shape e tal. A gente não vai. A gente não vai, a gente cansa, ou a gente começa a ir, daqui a pouco a gente desiste. Exato. Eu treino para poder carregar a sacola do mercado. Né? Eu treino para poder não enlouquecer. Para baixar ali na geladeira e as costas não travar, né? As costas não travarem. Então, assim, exercício físico, alimentação e, de fato, ter momentos de descanso mental. A gente precisa ter momentos de descanso mental, principalmente trabalhando com evento, com viagens. Eu acho que a gente exige demais essa atenção o tempo inteiro. A gente conseguir relaxar não é fácil, tá? Sim, a cabeça às vezes não descansa, não desliga. Não é fácil, principalmente para a mulher, né? Eu acho que a gente tem uma cobrança além... Eu estava conversando recentemente com um grupo de amigas, a gente tem uma cobrança muito grande da perfeição. Então, a gente quer ser a mãe perfeita, a profissional perfeita, a amiga perfeita. Tudo tem que estar perfeito, né? A perfeição não existe. Então, a gente não vai conseguir ter o corpo perfeito, o cabelo perfeito, a maquiagem perfeita, o emprego perfeito, o filho na escola perfeita, com a roupa engomada, não conseguiremos, né? Então, a gente precisa primeiro aceitar que a gente não vai conseguir. E a partir do momento que a gente fala, nossa, é verdade, vou ter que fazer escolhas. Qual o pratinho que eu vou deixar de lado? A gente se enxergar como um ser humano, não como um robô, né, Ana, que vai fazer tudo ali na perfeição. Hoje em dia, o que eu faço a gente é muito dura com a gente não é dura com a nossa amiga. Então, a gente precisa se perguntar de manhã, eu falaria com uma amiga desse jeito? Isso é... Nossa, seu cabelo tá horrível. Eu falaria para minha amiga que o cabelo dela tá horrível? Não, eu não falaria. Nossa, eu sou muito ruim para conversar. Eu falaria isso para minha amiga? Eu não falaria. Por que eu vou falar para mim? Falta mais autocompaixão, né? Muitas vezes com a gente. Falta muito mais autocompaixão. Então, acho que a gente precisa olhar para a gente com mais carinho. Olhar para a gente como a gente olharia para nossa amiga do lado. E, consequentemente, eu acho que isso vai fazer com que a gente seja mais produtiva no trabalho. A gente não precisa ficar se cobrando essa produtividade o tempo todo, né? A gente vai... Olha, uma coisa que eu descobri trabalhando liderança, trabalhando com mulheres e liderança feminina, uma coisa que eu descobri ultimamente nenhuma mulher performa tão bem quanto a que está com a autoestima em dia. Esse é um ponto fundamental para a performance de mulheres, principalmente na alta liderança. Para você estar com a autoestima em dia, você precisa olhar para si. O autoconhecimento é fundamental e olhar para si com um olhar com mais compaixão. Sim. Entender, de fato, a gente entender quem a gente é, quais são, de fato, os nossos pontos fortes, quais são os pontos que a gente tem de melhoria, ele é fundamental para a construção da nossa autoestima. E isso impacta em performance. Em alta performance, com certeza. A gente já indica uma terapia também, porque às vezes sozinha é difícil esse processo, né? É uma coisa que eu estava conversando também recentemente aqui nos bastidores, a gente estava conversando. O autoconhecimento, não tem como fazer gestão sem fazer autogestão. Então, não dá para fazer gestão de uma equipe se você não consegue fazer a sua própria autogestão. Sim. Não dá para fazer autogestão sem conhecimento. O conhecimento ele é fundamental. Sim. Não tem como. Assim, são duas coisas que são incompatíveis. Se a gente não se conhece, a gente não consegue liderar. Sim. Faz todo sentido, adorei. E com essa frase, a gente vai aqui encerrar o nosso Capcast. Mas antes, eu sei que você já deu várias dicas aqui incríveis, valiosíssimas. Mas se você pudesse dar um recado, uma mensagem final aí que você considera importante dentro da diversidade ou dentro aí da autocompaixão também que a gente falou, o que você diria aí para o pessoal que está nos vendo? Olha, se eu pudesse deixar um recado, seria principalmente para as mulheres, né? Eu acho que assim, o mundo é nosso. A gente precisa entender que
para a gente evoluir, a gente precisa de outras mulheres. Então, assim, vamos nos apoiar. Vamos olhar aquela colega de trabalho que está no cargo acima, no cargo abaixo, do lado, não como inimiga, mas como alguém que pode ajudar a gente. É difícil, tá, gente? Mas, assim, vamos olhar como alguém que a gente pode ajudar e que ela pode ajudar a gente. Vamos trocar com ela. Quando você conhecer uma empreendedora, divulga. Divulga a agência, divulga a cabeleireira, divulga a maquiadora, divulga aquela sua amiga que começou a fazer bolo de pote, sabe? Divulga. Os homens estão há séculos criando uma sociedade e clubes onde eles vão quarta-feira jogar futebol e falar sobre negócio. A gente precisa criar a nossa sociedade. Você vai ser indicando, você vai ser consumindo, publica. A sua amiga decidiu que ela vai ser blogueira. Divulga. Compartilha o Instagram, ajuda ela a falar, ajuda ela a escrever, indica para sua avó, indica para sua mãe, sabe? Assim, a gente precisa estar junto para construir um mundo melhor, para construir um mundo mais equilibrado. Diversidade e inclusão é sobre isso, é sobre a gente construir e evoluir enquanto sociedade. Ana, muito obrigada com essa mensagem incrível aqui, mais do que necessária. A gente encerra essa entrevista e já fica aqui o meu convite para você retornar, para a gente falar mais ainda sobre esse tema ou sobre outros temas também, que eu tenho certeza que é um assunto assim inesgotável. A gente poderia ficar aqui durante muito tempo batendo esse papo, trocando. A gente também, né, de novo, é essa rede que você falou, né? Sim. Somos aqui duas mulheres, com uma também CEO que é uma mulher também aqui que toca a agência CAP, que também idealizou esse CapCast, então com certeza faz toda a diferença a gente está aqui trocando sobre isso e muito obrigada mais uma vez. Perfeito, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Foi um prazer esse convite. Obrigada, Karina. Muito obrigada, gente. E você que ainda não nos segue na rede social, tá marcando bobeira, já faz isso agora. Já segue aqui o YouTube da CAP também. CAP também tá no Instagram, não deixa aí de seguir a gente também em todas as redes. E agradeço mais uma vez todos vocês que acompanharam aqui essa entrevista incrível. Deixem sugestões aqui de pautas, de convidados também e continue nos acompanhando. É isso aí. Beijo grande, obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada. Ai, gente, que maravilhosa. Amei. Gente, foi péssimo. Uma aula aqui. Imagina.